Bom dia! Estou aqui de novo trazendo mais uma reflexão da palavra de Deus para você. Você já acordou? Tá fazendo o quê? Já escovou o dentinho, penteou o cabelo, tomou café? O que você tá fazendo? Conta aí para mim. Você sabe, quando tudo isso passar, eu já coloquei um propósito no meu coração. Eu vou fazer tantos eventos no Brasil que eu vou glorificar o nome do Senhor muito mais do que eu já tenho feito. E você é o meu convidado. Juntos nós vamos adorar muito mais ao nosso Pai Celestial. Hoje é segunda-feira, 13 de abril de 2020. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Salmos capítulo 37. Vamos ler? Fale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustém com a sua mão. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, ou a sua descendência mendigar o pão. Vamos falar hoje de miséria. Eu quero começar falando pela miséria da alma. Muitas pessoas não têm noção do que é a miséria. E ela chega destroçando tudo dentro do ser humano. O miserável, muitas vezes, ele tem o hábito de ser miserável no seu jeito de ser. O miserável, ele é mesquinho. Ele quer tudo para ele. O miserável só consegue pensar coisas ruins. Nada presta para ele, nada tá bom. O miserável vive na miséria dos seus próprios pensamentos, dos seus próprios atos. Nada que ele começa a construir prospera. Por quê? Porque o espírito da miséria o persegue. O miserável não tem coragem de dar nada para ninguém, porque para ele tudo tem que ser dele. O miserável atenta cruelmente aos passos de alguém que é justo para derrotá-lo. Mas também nós vemos outra espécie de miserável. Temos também o miserável na condição de não ter nada. Ele não tem uma família concreta, ele não tem um relacionamento concreto, ele não tem uma vida espiritual estabilizada, ele não tem um estado emocional estabilizado, mas isso não o torna completamente miserável. Ele se torna porque ele é tão infeliz que ele não aguenta ver a felicidade de outras pessoas. O miserável nunca estará contente com nada que ele alcance, porque ele sempre vai querer o que o vizinho alcançou. Ele sempre vai querer ou desejar a roupa que alguém comprou, a casa que alguém conquistou, a igreja que alguém construiu.
Ou ele sempre vai querer a empresa que alguém estabeleceu. O miserável é como o bicho preguiça. Ele não tem coragem para nada, mas ele é astuto para tentar roubar, para tentar destruir aquilo que alguém construiu. A Bíblia vai dizer que o inimigo das nossas almas, o diabo, veio para roubar, matar e destruir. Você não identifica uma pessoa miserável pelo seu corpo. Muitas vezes ela pode ser bonita por fora, mas se identifica o miserável pelas suas atitudes e pelas suas palavras. Ele sempre quer matar alguém com o seu jeito de olhar, de falar. Ele sempre quer criticar alguém. Por ele não ter conseguido, ele sempre vai criticar alguém que conseguiu aquilo que ele queria. Mas a Bíblia também vai dizer que é muito mais valioso o pouco que o justo tem do que as muitas condições ou as muitas coisas que os ímpios constroem. Os ímpios são miseráveis, porque os ímpios eles não conseguem enxergar a dimensão do amor de Deus por eles. Quando eu digo ímpio, eu estou falando de pessoas que não querem em momento algum amar o seu próximo, andar em retidão, caminhar na verdade. Ímpio já quer dizer impiedade, maldade, crueldade. Por outro lado, a Bíblia vai dizer que os braços dos ímpios ou dos miseráveis se quebrarão. Mas o justo, por menor que ele seja, porque a Bíblia diz que a oração de um justo tem muito poder, então eu entendo que nem um justo é pequeno. Devemos ser pequenos sim, para os nossos olhos, para que a soberba não desça ao nosso coração. Mas se a oração de um de nós tem muito efeito, significa que no reino espiritual nós somos grandes. E a Bíblia diz que todos os ímpios, todos os miseráveis, todas as pessoas que praticam o mal, todas as pessoas que são maldosas, Deus vai destruí-las. O Senhor conhece os dias dos retos e a herança permanecerá para sempre. Interessante é que hoje nós vivemos controlados pelos aparelhos celulares e pela tecnologia que nós temos. O Facebook, por sinal, ele já pergunta no que você está pensando. Ele consegue te avaliar pelo que você escreve. O Instagram não é diferente. E todas as redes sociais que nós temos controlam o ser humano. Mas nós temos algo que nos controla muito mais. Se você não sabe, os olhos do Senhor estão fitos na terra. E ele não é uma tecnologia humana. Os olhos do Senhor é a maior tecnologia de todo o tempo. Porque a tecnologia do Senhor penetra ossos, célula, medula, coração, intenção, mente, pensamento, tudo. E é tão profunda que a Bíblia vai dizer que antes que eu venha pensar, ele já sabe. Muitas pessoas vivem com medo da tecnologia terrena. Mas eu quero falar aqui agora. A tecnologia de Deus, ela vai muito além. Ela vai avante. Ela conhece os nossos membros em cada detalhe. Ela conhece os nossos órgãos, até o tipo de cabelo, cada fio ele conhece. E a Bíblia vai dizer que não há nada que fique encoberto aos olhos do Senhor. A Bíblia vai dizer que o ímpio pede emprestado e não paga. Infelizmente. Isso é em todos os aspectos. Pedir emprestado, não pagar, mas a Bíblia vai dizer que aquele que é bom de coração jamais empresta nada. Aquele que realmente ama, que realmente é santo, que vive a palavra de Deus, em vez de emprestar, ele dá. Ele dá ao pobre. Ele dá o que precisa. Ele dá o que pede. Então, os ímpios, jamais eles vão devolver aquilo que eles pedem emprestado. Mas por outro lado, o justo nunca vai ter ninguém devendo a ele.
porque Ele vai sempre doar ou dar mais além do que a pessoa precisa. A Bíblia vai dizer ainda que porque aqueles que Ele abençoa, que o justo abençoa, olha como a boca do justo tem poder, como a palavra de um justo tem poder. Todas as pessoas que o justo abençoa vão herdar a terra. E aqueles que forem por ele amaldiçoados serão como nada, espalhados, quebrados. Por isso que Deus disse para Abraão: Abraão, quem te abençoar, eu abençoarei. E quem te amaldiçoar, eu também te amaldiçoarei. A boca de um justo tem muito poder. Claro que a gente não vai amaldiçoar ninguém, mas a Bíblia diz que na minha boca, na sua boca, está o poder de amaldiçoar e de abençoar. E Jesus disse para Pedro: Pedro, o que tu ligares na terra será ligado no céu. O que tu desligares na terra será desligado no céu. Isso é muito forte. No versículo 23 ele vai dizer: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Imagina só. Quando uma pessoa é boa, quando a intenção do coração dela é boa, os passos dela são confirmados por Deus. E quem pode prevalecer contra uma pessoa que os passos dela são confirmados por Deus? Ninguém. A Bíblia vai dizer que o Senhor deleita-se no caminho de um homem bom, de uma pessoa boa que tem um coração bom. E o salmista continua e diz assim, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo. Vamos lá? Eu comecei falando de miserável. Eu comecei falando de pessoas más. Eu comecei falando de ímpio. E o salmista aqui vai dizer, o justo, eu nunca vi nenhum mendigar o pão. Quando alguém mendiga, é porque está faltando alguma coisa na vida dela. Ela precisa ter um verdadeiro encontro com Deus quando ela mendiga amor, quando ela mendiga atenção, quando ela mendiga seja o que for. Porque a Bíblia é clara quando diz que o Senhor suprirá em tudo as nossas necessidades. Mas aqui ele vai falar que o justo tem a sua vida suprida, mas o ímpio, quando está cantando vitória, ele sempre cai. O ímpio, quando ele acha que está por cima, Deus sempre lhe dá uma rasteira. Porque o poder que predomina não é do bom nem do ruim. O poder que predomina é o do Senhor. A palavra que predomina é a do Senhor. E o Senhor se agrada em quem faz o bem. Então, se por algum momento nós falhamos na vida, vamos dar um espaço, 5 minutos e pensar, será que eu estou entre os justos ou os injustos da terra? Mas a Bíblia vai dizer que o justo, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. O que mais você precisa? A gente não precisa de mais nada. A gente só precisa saber que o Senhor segura na nossa mão o tempo inteiro. Quando nós vivemos na integridade da sua palavra, o Senhor nos abençoa, nos protege. O Senhor nos esconde à sombra das suas asas. E ele ainda vai dizer, também não vi a descendência de um justo mendigar o pão. Quando eu leio a Bíblia, eu vou ver uma promessa sobre Abraão. A promessa de Abraão passa para Isaac, de Isaac passa para Jacó, e assim sucessivamente nós trazemos a promessa de Deus, feitas aos nossos antepassados. E a nossa geração, o nosso sangue, os nossos filhos, netos, bisnetos, também levarão essa promessa e o cumprimento dela sobre elas. Nós possamos refletir. Porque a Bíblia vai dizer que a geração do justo será sempre abençoada. E aonde colocar a planta do seu pé, ele prosperará. Será que nós estamos vivendo isso? Se há uma promessa que é justa e verdadeira, é para mim e para você. E Deus quer que nós entremos dentro da terra prometida como justos, como homens e mulheres bons, que não têm do que se envergonhar. Mas os justos
eles levantarão e continuarão de pé. E os ímpios nem levantarão e já estarão prostrados. É a palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe e que Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia.